Queridos, nós estamos em uma série de ministrações sobre os profetas menores. Os profetas menores são os profetas que fecham ali o Antigo Testamento. Então você tem os profetas maiores e os profetas menores. Pastor, eles são menores porque eles são menos importantes? Não. Eles são menores porque a quantidade de escritos que eles produziram foi menor do que os profetas maiores. Você tem Isaías com 60 capítulos, e se você juntar os 12 profetas menores, não dá metade do que Isaías escreveu. Então, para fins didáticos, eles foram divididos dessa forma. Mas cada um desses profetas traz uma mensagem importantíssima para os nossos dias. Nós já estudamos Oséias, Joel, Amós, Obadias e Jonas. E nós já estamos há 1 ou 2 semanas no livro do profeta Miqueias. E hoje nós vamos dar continuidade no estudo do profeta Miqueias, aprendendo com esse profeta atual, com esse profeta que tem muito para dizer para cada um de nós. Então, abra sua Bíblia, livro do profeta Miqueias. Nós vamos ler o capítulo 6. Deus vai ministrar aos nossos corações nesta noite. Miqueias, capítulo 6. Caso você tenha perdido algum dos profetas menores ou alguma ministração, você pode ir no nosso canal do YouTube, IPR Ananindeua, e acessar todas as ministrações que estão lá no nosso canal. Domingo passado nós tivemos um probleminha e a transmissão cortou, então estão lá 2 vídeos. Tem um pedaço e mais um pedaço. Então você assiste o maior primeiro, depois o menor, tem o culto e tem a participação do Ronelli, né? Quem não veio domingo passado perdeu a participação do Ronelli. E aí para você agora a única solução é YouTube. Corre lá para o IPR Ananindeua e vai assistir lá um pouquinho do testemunho do Ronelli e ele adorando ao Senhor aqui conosco domingo passado. Amém? Abra sua Bíblia, livro do profeta Miqueias, capítulo 6, diz assim. Todos acharam? Às vezes a gente fica meio perdido porque são livros pequenininhos, estão todos juntinhos, né? Mas é aí no finalzinho do Antigo Testamento. Diz assim: ouçam o que diz o Senhor. Fique de pé, abra processo perante os montes. Que as colinas ouçam o que você tem a dizer. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor. Escutem, alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Meu povo, que foi que eu fiz contra você? Foi muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu, e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal, e reconheça que os atos do Senhor são justos. Versículo 6. Com que eu poderia compadecer diante do Senhor? Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros? Com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor exige: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Versículo 9. A voz do Senhor está clamando à cidade. É sensato temer o teu nome. Ouçam, tribo de Judá e a assembleia da cidade. Não há na casa do ímpio o tesouro da impiedade? E a medida falsificada, que é maldita? Poderia alguém ser puro com balanças desonestas e pesos falsos?
Os ricos dentre vocês são violentos, o seu povo é mentiroso, e as suas línguas falam enganosamente. Por isso, eu mesmo os farei sofrer e os arruinarei por causa dos seus pecados. Versículo 14. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Continuarão de estômago vazio. Vocês ajuntarão, mas nada preservarão. Porquanto, o que guardarem, a espada entregarei. Vocês plantarão, mas não colherão. Espremerão azeitonas, mas não se ungirão com azeite. Espremerão uvas, mas não beberão vinho. Porque vocês têm obedecido aos decretos de Omri e a todas as práticas da família de Acabe, e têm seguido as tradições deles. Por isso, os entregarei à ruína, e o seu povo ao desprezo. Vocês sofrerão a zombaria das nações. Misericórdia. Amém? Esse texto de Miqueias, capítulo 6, o Senhor ele usa uma figura jurídica para expressar aquilo que ele estava sentindo. Quando você está num tribunal e o juiz entra no tribunal, o que eles falam? Todos de pé. Né? O texto começa com Miqueias dizendo: fique de pé. Abra o processo perante eles. Abra o processo porque eu vou julgar Israel. Eu vou julgar a minha nação pelo que eles têm feito. Eu vou julgar a minha nação porque eles não têm mais ouvido aquilo que eu tenho falado. Eles têm se fingido de surdos. Eles têm seguido a outros deuses, a outros senhores e têm se esquecido que eu sou o Senhor de Israel. Quando Miqueias então usa essa figura de um grande tribunal onde Deus se assenta para julgar o seu povo, ele começa então a expor os pecados da nação. Quando nós éramos crianças, existia um folheto, e esse folheto dizia assim: o coração do homem. E você ia folhando as páginas desse folheto, e ele ia mostrando que um dia nós estaremos diante do Senhor e ele teria uma grande tela. Não que eu seja velho, tá? Mas ainda a gente não tinha esses projetores, essa coisa toda, e uma tela gigante abriria, e ali seria colocados os pecados que a pessoa havia cometido, e ele seria julgado por aqueles pecados. O que Deus está fazendo nesse momento é exatamente isso. Deus está dizendo para a nação todos os pecados deles. E Deus vai citando os benefícios que ele havia dado para a nação. O que ele havia feito, a forma como ele havia conduzido a nação, e mesmo assim a nação havia se esquecido. Sabe, quando você está numa situação onde você foi enganado ou onde você foi roubado, você fica pensando: onde eu errei? Qual foi o que aconteceu? Você fica tentando entender aquela situação. O Senhor estava expondo essa situação para o povo e dizendo para eles: ei, eu tirei vocês do Egito. Eu tirei a nação de lá. Eu trouxe vocês para cá. E aí ele começa a lembrar a nação de coisas que haviam acontecido nesse caminho para que eles não se esquecessem de quem era o Senhor. No versículo 5 ele fala: olha, lembrem-se de Balaque. Balaque ele era o rei de Moabe, e ele chama um profeta chamado Balaão. E Balaão então é contratado para amaldiçoar o povo. E aí ele oferecia sacrifícios, oferecia holocaustos, e aí ele dizia: eu os amaldiçoo, mas quando ele ia amaldiçoar, Deus transformava a maldição em bênção. Aí o rei levava ele para outro lugar: não, vem aqui nesse outro monte, daqui você vai ver outra parte da nação, e aí você vai amaldiçoá-los. E fazia mais sacrifícios, oferecia mais holocaustos, e Balaão começava a profetizar, e Deus transformava a maldição em bênção. Então Deus está dizendo para eles: olha, lembrem-se o que eu fiz lá para vocês. Lembrem que eu os livrei, lembrem o que aconteceu. E aí o texto vai andando e ele vai dizendo: e vocês mesmo assim não estão me dando ouvidos. Por isso eu quero meditar um pouquinho com você nessa noite sobre consequências. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas gostam muito de dizer assim: ah, mas e os meus direitos?
são os meus direitos? Porque eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, e nós nos esquecemos que com os direitos vem os deveres. Para toda ação, para toda atitude que nós fazemos, nós trazemos consequências sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender que essas consequências, elas acontecerão. Pode acontecer em 2 estágios. Pode acontecer aqui ou na eternidade. Ou nós podemos nos voltar para o Senhor e clamar pela misericórdia e pelo perdão dele sobre as nossas vidas. A primeira coisa que nós precisamos entender, amados, é que a falha está em nós. A falha não está em Deus. Quando você for pensar sobre as dificuldades, os problemas que você está passando, entenda uma coisa: nunca a falha está em Deus. Não, pastor, mas veja bem, é porque Deus não quis me abençoar que eu estou passando essa dificuldade. Será? Será que não foram as minhas escolhas? Será que não foi a forma como eu conduzi a minha vida que me levou até onde eu estou? Será que não foi a forma como eu agi com o meu próximo que me trouxe até esse lugar? Então Deus usa essa figura jurídica para expor a nação e dizer para eles: vocês estão entendendo a seriedade que eu estou tratando com vocês? Ele começa a apresentar os seus fatos, os seus argumentos, e começa a dizer para a nação: vocês precisam estar atentos, porque eu vou executar o juízo. Deus está chamando a nação e está dizendo para a nação assim: lembrem-se, eu fiz boas coisas, eu transformei coisas que eram ruins em coisas abençoadas, e mesmo assim, vocês se esqueceram de mim. E mesmo assim, vocês voltaram as suas costas para mim. Não tem nada que nos machuque mais, que nos fira mais, do que a gente agradar, cuidar de alguém, seja quem for a pessoa, e de repente a pessoa vira as costas. Vira as costas e vai embora, e a gente fica: mas, poxa, eu ajudei, eu fiz o que eu podia, eu dei o meu melhor, eu fiz isso, eu ajudei daquela outra forma, eu deixei de fazer algo para mim para fazer para o outro, eu investi tempo. Por que ele fez isso? Por que ela fez isso? Porque quando você dá o seu melhor, o que você espera de volta? Melhor. Você não espera uma traição, você não espera a pessoa virar as costas, você não espera a pessoa dizer não para você, você não espera a pessoa simplesmente desaparecer. Era exatamente isso que estava acontecendo. Deus havia resgatado, cuidado. Gente, assim como nós, tá? Pensa num povo difícil. Pensa num povo que dava um momentinho, eles estavam correndo atrás dos ídolos. Eles já estavam atrás de uma forma de cultuar os deuses dos inimigos. E Deus sempre trazendo, Deus sempre cuidando, Deus sempre zelando. Mesmo assim, eles continuavam virando as costas para o Senhor e se voltando para outros deuses. Então o Senhor começa a dizer para eles: ei, o problema não está aqui não, o problema está em vocês. Assim como ainda hoje a falha continua sendo. A nossa é muita gente, a falha é. Não nos inclua nos seus erros. O nós é gostoso, né? Porque a gente inclui todo mundo, tá todo mundo no pacote. Não, a falha é minha. Eu errei. Caso você tenha perdido na sexta-feira do Com Eles e Com Elas, a pastora Tati falou da dificuldade que eu tenho de falar você está certa. É um problema que eu tenho. Quando a gente erra muito pouco, a gente tem dificuldade de falar que o outro está certo. Mas a gente precisa reconhecer as nossas falhas. A gente precisa reconhecer que nós não somos perfeitos. Entenda uma coisa: nós somos gente. Nós somos humanos. E nós vemos o mundo a partir dos nossos olhos. E nós tratamos o mundo a partir da nossa visão, da história que nos trouxe até aqui. Um Deus que é bom, a sua essência é bom. A palavra do Senhor diz que Deus é amor. Pode agir de uma forma ruim, ou errada, ou traiçoeira? Mas o homem contaminado pelo pecado pode.
Quando eu falo homem, é no sentido genérico, tá? Homem e mulher. Todos nós agimos de forma... Não, mas eu achei que seria o melhor para mim, então por isso que eu escolhi. Não, eu me apaixonei, aí eu resolvi fazer isso. Não, porque... Irmão, para. Reconheça a sua falha. Reconheça o seu pecado e clame ao Senhor pela misericórdia dEle. Clame ao Senhor para que Ele tenha piedade na sua vida. A segunda coisa que nós precisamos entender, baseado neste texto de Miqueias 6, é o que Deus requer de nós. Sabendo que nós somos barro, sabendo que nós somos pó, o que Ele espera de nós? Entenda uma coisa, você tem lá uma pessoa, conhecido seu, que ele tem tudo, mas ele gosta de estar com você, ele gosta de te dar presentes, ele gosta de estar perto de você, e você fica sempre, meu Deus, como eu posso retribuir essa pessoa, porque ele tem tudo? Como que eu posso agradar essa pessoa, porque qualquer coisa que eu faça é tão pequeno diante de tudo que essa pessoa tem? Você já se viu nessa situação? O silêncio de vocês me dá muito medo. Imagine nós e Deus, o que a gente pode oferecer para Deus que Ele não tenha, ou que Ele não seja? E mesmo assim, Ele envia Jesus, o que tem de melhor para resgatar o mais falho e o mais pecador de todos os homens. Eu falo, não, abandone isso aí, não tem mais jeito não. Esse povo aí a gente vai ter que apagar e começar de novo, mas ele fala, não, eu vou enviar Jesus para resgatar todos os homens, todo aquele que nele crê, para que eles sejam resgatados pelo Senhor. O que nós precisamos entender, queridos, é que o povo de Israel, eles começam a tentar agradar a Deus, tentar dizer para o Senhor o quanto eles eram importantes, a partir dos seus rituais religiosos. Versículos 6 a 8. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor? E curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos, ficaria satisfeitos com milhares de cardeiros, 10.000 ribeiros de azeites, ou oferecer o meu filho em holocausto? Será que alguma coisa dessas agradaria ao Senhor? O que Deus requer de nós? O que Deus espera de pessoas que são manchadas pelo pecado, que são falhos, para que eles possam receber essa bênção? Então o Senhor começa a mostrar através de Miqueias 6 que esses rituais que o povo de Israel estava fazendo, eles não podiam colocar ali um pano e dizer assim, não, Senhor, perdoa o nosso pecado, apaga a nossa transgressão, esquece tudo isso, porque o coração deles estava longe de Deus. Não adianta você chegar diante dele e falar, Senhor, como eu sou perfeito. Ele está sondando o teu coração. Ele está observando as suas falhas, ele está olhando para o seu pecado. O verso 8 de Miqueias 6, ele fala, para nós alcançarmos, nós precisamos praticar a justiça, amar a fidelidade e andar humildemente com o nosso Deus. Não há outra forma. Novamente, parece até repetitivo, né? Mas quando ele fala sobre os pecados da nação, ele volta a usar aquela mesma figura que ele já usou através de outros profetas, falando sobre as balanças desonestas e sobre o peso desigual. Versículo 10. Não há na casa do ímpio o tesouro da impiedade e a medida falsificada que é maldita. Poderia alguém ser puro com balanças desonestas e pesos falsos? Quando você muda os seus princípios e a forma de você agir, você perde a referência. Sabe? Não, pastor, eu menti, mas foi assim, foi só para aquele momento. Mas eu vou mudar a verdade. Eu vou mudar os fatos. Eu vou mudar os princípios. E chega um momento em que eu mesmo me pego perdido nas minhas histórias. Porque eu mudei os pesos, as balanças. Eu mudei aquilo que deveria ser imutável. O fiel da balança.
Aquilo que você coloca, você sabe, aqui tem 1000 gramas. Nem 999, nem 1001. 1000. Quando eu perco essa referência, quando eu perco essa base, eu começo a andar por um caminho que cada dia mais vai nos distanciando do Senhor. Como que Deus espera de nós? Então Jesus vai explicar para nós, lá em Mateus 22, do 37 até o 40, o que nós devemos fazer para alcançar essa graça e para alcançarmos a presença do Senhor. O que nós precisamos fazer para aplacar a ira de Deus e deixar que Deus nos olhe com bons olhos. Deus olha para Jesus, é questionado e a resposta de Jesus é, a pergunta que fizeram foi, qual é o maior mandamento? O que nós devemos fazer? Qual é a coisa mais importante de todas, Jesus? Jesus diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amém? Mas não para. E o próximo, como a ti mesmo. Se você fizer isso, vai dar tudo certo. Porque quando a balança, ela é o amor de Deus, é o entendimento de que a minha vida é totalmente para o Senhor, que o meu coração pertence completamente a Ele, eu alcanço o que Deus requer dos seus filhos. E eles sejam inteiros, pertencentes ao Senhor. Que não haja em nós nada que nos distancie do Senhor ou que nos tire do propósito dele para as nossas vidas. Quando um filho se joga nos braços do seu pai, ele sabe que aquilo não é com interesses, não, mas é porque ele o ama. É tudo que ele quer. Ele não espera que o filho vá fazer nada de extraordinário por ele. Ele não espera que o filho vá resolver os seus problemas. Mas saber que o filho o ama é o suficiente. Saber que o filho o reconhece como seu pai e vive inteiramente para ele é o que basta. O que Deus requer de nós? Que nós vivamos de maneira inteira para o Senhor. O que Miqueias estava dizendo para a nação de Israel era: vocês não pertencem ao Senhor. Vocês estão longe de Deus. Vocês têm voltado as suas costas para o Senhor e se esquecido de Deus. Se esquecido daquele que os tirou do Egito e os trouxe para a terra que mana leite e mel. Se hoje Israel está próspera, se hoje Israel está abençoado, está assim, porque Deus os colocou ali. E esse mesmo Deus foi esquecido. Se quando alguém se esquece de nós, se quando alguém vira as costas, a gente fica chateado. Imagine o sentimento de Deus por uma nação que Ele gerou, cuidou, trouxe, colocou numa terra, tirou os inimigos e os deixou ali. E mesmo assim, eles viram as costas e se voltam para deuses que eles mesmos construíram com as suas próprias mãos. Para deuses que eles criaram. Para deuses que eles pegaram e esculpiram e começaram a se prostrar diante deles. É como se eles estivessem dizendo assim: olha, isso aqui que eu acabei de criar, foi isso que me tirou do Egito. Coisa mais irracional, que falta de entendimento, porque se é algo que eu acabei de criar, como isso aqui pode ter me tirado do Egito? Como isso aqui pode me trazer até aqui se fui eu que fiz? Como pode esquecer de um Deus que está cuidando e guardando a sua vida? O que nós precisamos entender, queridos, é que toda injustiça trará o seu castigo. Tem consequências. Tudo aquilo que nós fazemos. Isso é uma bênção. Amém? Pastor, mas consequência é bênção? Sim. A consequência de toda semente boa que você planta são bons frutos. A consequência da semente ruim são frutos maus. Então a consequência é boa, porque ela traz retribuição àquilo que você tem feito, ela traz retribuição à forma como você tem agido. Então, no versículo 9, no capítulo 6, ele começa a retomar as acusações, a falar sobre as balanças desonestas, e aí o verso 13 traz a explicação de tudo isso. Por isso,
Por causa de tudo isso que vocês fizeram, eu farei vocês sofrer a ruína. Mas não é porque eu sou mau, não é porque eu quero, não. É por causa dos seus pecados. É por causa das atitudes que vocês têm tido. É por causa da forma como vocês têm agido. Eu não posso agir diferente, porque as sementes que vocês têm plantados é a semente da impiedade, é a semente da mentira, é a semente do engano. A impiedade significa um desprezo por as coisas que são sagradas, desprezo pelas coisas de Deus. Olhar para as coisas de Deus, não, isso não vale nada. Olhar para o nosso relacionamento com o Senhor e dizer, não, isso não é importante. Olhar para tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas e virar as costas e dizer, não, Senhor, nós não queremos. A mentira, a violência, elas são condenadas também. O Senhor fala através de Miqueias, toda violência, toda mentira que vocês têm feito, ela trará sobre si um castigo. Ela trará sobre si um juízo. Deus trará juízo sobre toda a injustiça. As pessoas que são infiéis ao Senhor, elas têm dentro de si uma insatisfação que não pode ser parada. Você já percebeu que aquelas pessoas que se envolvem com a corrupção, os números vão disparando, são milhões, dinheiro que você... E assim, você percebe que eles continuam querendo mais. Para quê? Primeiro que ele não pode mostrar para ninguém porque é ilícito, então tem que esconder. Tem que ficar lavando e tira daqui, põe para ali, joga para cá e dá um jeito. Mas continua querendo mais, porque a injustiça traz uma insatisfação no coração dessas pessoas que nada pode preencher esse vazio. Quanto mais faz, mais quer fazer. Assim é todos os pecados. Não, pastor, eu só vou beber um golinho e aí nunca mais. O pecado nunca diz chega. Não, pastor, só mais uma vez eu vou trair, só mais uma vez eu vou mentir. O pecado nunca diz chega. Não, tá bom, não pega mais não. Você já pegou o suficiente. O Espírito Santo, sim, ele entra em nós, ele traz uma satisfação que a gente fala do pecado. Não, eu não quero mais. Eu não quero mais porque eu tenho algo na minha vida que é suficiente. Preenche completamente a minha vida e faz com que eu não tenha necessidade de fugir para essas coisas. A terra, ela se torna estéril por causa do pecado da nação. Olha só, versículo 15. Vocês plantarão, mas não colherão. Espremerão azeitonas, mas não se ungirão com azeite. Espremerão uvas, mas não beberão o vinho. Aquilo que vocês têm feito de mal tem contaminado a criação. E por causa dessa contaminação, a terra se tornará estéril. Você já trabalhou muito e fez muita coisa e no final, quando você foi olhar o resultado, foi... Poxa, fiz tanta coisa e nada. Não, pastor, olha, eu vou virar, vou fazer um extra, eu vou correr atrás, eu vou procurar aquilo, E depois você chega no final e quando você olha para aquilo que você conseguiu apurar, você fala, mas é só isso mesmo? Não sobrou mais nada? O pecado traz a esterilidade sobre as nossas vidas. Esterilidade em todas as áreas. Esterilidade na nossa plantação, esterilidade na nossa casa, esterilidade nos nossos negócios. Porque Deus não pode abençoar o errado. Não, eu vou abençoar. Ele é um ímpio, é um ignorante, não sabe de nada, mas eu vou abençoar. Não, Deus não pode fazer isso. Porque a palavra o proíbe. Eu não posso, o Senhor diz, eu não posso abençoar aquilo que não é abençoado. As consequências virão. E aí o Senhor usa uma figura e ele diz o seguinte: sabe por que isso vai acontecer? Porque vocês têm obedecido aos decretos de honra e a todas as práticas da família de Acabe. Essa prática da família de Acabe
joga uma pá de cal sobre o defunto. A família de Acabe era uma família terrível. Acabe foi um rei de Israel e ele era casado com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel era uma mulher horrível, uma mulher manipuladora, uma mulher que queria, quando ela queria algo, ela matava por aquilo que ela queria. Ela trazia a idolatria para dentro e os profetas diziam: isso não é certo. Ela matava os profetas, perseguia os profetas, trazia a idolatria para dentro de Israel, colocava dentro do templo do Senhor e dizia: não é certo fazer isso, mata. Vocês lembram daquela historinha, né? O rei queria vinha que pertencia a Nabote. Não, mas não é lícito pegar porque essa vinha pertence à minha família. Aí o rei chorando. E aí Jezabel: não, eu vou dar um jeitinho nisso para você. Levanta 2 testemunhas falsas, testemunham contra o dono da vinha de Nabote. Nabote, o nome dele. E aí ele é morto a pedradas. Jezabel vai lá e entrega: ó, toma a vinha. Viu como é que eu sou boazinha? O que eu não faço por você? Maldosa, assassina. E aí Deus está falando assim: olha, isso tudo vai acontecer porque as práticas da família de Acabe estão no meio de vocês. Tem seguido as tradições que a família de Acabe seguiu. Por isso, eu estou voltando as minhas costas para você. Quando o Senhor está dizendo todos esses castigos e todas essas maldições sobre a família deles, sobre a nação de Israel, Deus está dizendo para eles: ou vocês se arrependem, eu vou acabar com tudo. Eu não posso abençoar a nação, porque a nação está longe de mim. Eu não posso trazer a bênção se vocês estão plantando a maldição. Você está entendendo isso? Você está entendendo o que Deus está falando para Israel? Só que Deus não está falando só com Israel. Deus está falando comigo. Eu não posso agir de maneira desonesta, usar balanças desonestas, ser um ímpio, usar 2 pesos e 2 medidas, a violência, a mentira, e falar: Deus agora me abençoa. Porque Deus não compactua com o meu pecado. Deus não abençoa. Deus não escreve certos por linhas tortas. Deus escreve certos pelas linhas que Ele criou. O que nós precisamos entender, amados, é que tudo que nós fazemos tem consequências. O que nós precisamos entender é que no momento em que nós estamos vivendo, cada atitude, cada ação, ela gera uma reação no mundo espiritual. Pastor, mas eu fiz e a pessoa não reconheceu, virou as costas, traiu. Espere a recompensa do Senhor. Se você tem dado de melhor, se você tem feito o seu melhor, espere o melhor de Deus. Espere a bênção do Senhor sobre a sua vida. Espere a provisão do Senhor sobre a sua casa. Ah, pastor, mas as pessoas são pessoas. E Deus é Deus. Pessoas dão aquilo que eles têm para oferecer. Pessoas, quando os seus interesses são colocados em jogo, elas se esquecem rapidamente de tudo que você fez. Mas Deus não se esquece. Deus sempre está pronto para trazer a bênção sobre os seus filhos. O que nós precisamos entender, amado, deste capítulo 6 do profeta Miqueias, é que diariamente nós estamos diante de Deus. As nossas atitudes, elas estão todas diante do Senhor. Hoje, com as tecnologias, tudo quanto é lugar tem câmeras filmando, né? A pessoa está lá coçando o nariz e acha que ninguém está vendo, e o mundo inteiro está assistindo. A pessoa está achando que ninguém está olhando, e o mundo inteiro está assistindo e virando meme. E nós nos esquecemos que não precisa de câmeras. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E eles estão a procurar os filhos que adoram, aqueles que o buscam de todo o seu coração. Como você tem se portado diante de Deus? Ah, pastor, eu na igreja? Não é na igreja. Como você tem vivido todos os dias, na sua casa, no seu trabalho, nas suas atividades diárias.
Deus, às vezes, nós temos uma falsa ideia de que, até a figura que me fez meditar sobre isso foi uma vez orando. Senhor Jesus, tal, faz isso, faz aquilo, em nome de Jesus, amém. Eu estou me levantando da minha oração e eu lembrei de outra coisa. Ô Senhor Jesus, só mais uma coisinha. Mas ele desliguei o telefone, a conexão continua. O Pai continua conectado a nós. O relacionamento nosso não é só no momento em que nós ligamos para Ele, Senhor Jesus, aqui é o Paulo. Ele está olhando, vigiando e habitando em nós todos os dias. Como você tem se estabelecido, como você tem se portado diante do Senhor? Coloque-se em pé, eu quero orar com você nessa noite. Talvez a sua preocupação seja: bom, nós estamos indo para a igreja. Menino, nós estamos indo para a igreja. Mulher, nós estamos indo para a igreja. E nos esquecemos que o Senhor continua conosco quando nós saímos por aquela porta. Nós nos esquecemos que amanhã, quando nós acordarmos e formos para o nosso trabalho, o Senhor vai conosco. O Senhor está conosco todos os dias. Isso é uma bênção. Mas isso requer de nós um cuidado e uma vigilância. Isso requer de nós que as intenções do nosso coração estejam íntegras diante do Senhor. Que as intenções do nosso coração possam estar diante dos olhos de Deus, do Senhor, dizendo: tem visto o meu servo, bom, fiel, justo. Lembra-se de Jó? Deus diz: você tem visto o meu servo? Porque eu tenho visto. Bom, fiel, justo. Não há na terra ninguém igual a Ele. Quando Deus fala de mim, será que Ele fala? Oh Deus, tem misericórdia nas nossas vidas. Oh Espírito Santo de Deus, tem misericórdia dos nossos corações, das nossas mentes. Faz com que nós possamos caminhar na Tua presença com um coração íntegro diante do Senhor, com uma vida inteira no Teu altar, com o coração sempre pronto para dizer: eis-me aqui, Senhor. Pastor, mas todo mundo falha. Pastor, mas todo mundo. Primeiro, que você não é todo mundo. Você é filho do Altíssimo. Você não é todo mundo. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você não é todo mundo. Você é filho do Deus eterno, que sonda os corações. Talvez as suas atitudes, as suas ações tenham te levado para longe dos propósitos de Deus. Eu quero te dizer que Deus, nessa noite, está dizendo para você: ainda há tempo, meu filho. A porta da graça continua aberta. O milagre continua disponível para a sua vida. A porta ainda está aberta para que você possa entrar por ela e estar com teu Deus. Coloque a mão sobre o seu coração e vamos orar nessa noite. Senhor Jesus, olhando para esse texto de Miqueias, nós percebemos que nós não somos diferentes. Talvez os nossos pecados não sejam os mesmos, mas isso não importa. Porque todo pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Te pedimos perdão, a Deus. Perdão, porque às vezes idolatramos coisas, idolatramos pessoas. Às vezes nos esquecemos de glorificar o Teu nome pelo que o Senhor é.
Nos esquecemos de engrandecer o teu nome, de te adorar e de dizer obrigado pelo que o Senhor já tem realizado nas nossas vidas. Senhor Jesus, ajuda-nos, Pai. Coloca as tuas mãos, ó Deus, e nos fortalece, para que nós possamos andar na tua presença, em santidade, em uma vida que glorifica o teu nome. Que nós não venhamos ser seduzidos, ó Deus, pela conversa do nosso adversário, o inimigo de nossas almas, mas que nós possamos manter os nossos olhos em Ti, autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos voltar o nosso coração inteiramente para a Tua presença e Te adorar pelo que o Senhor é, Te adorar pelo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Perdoa-nos, ó Deus. Apaga o nosso pecado, porque nós queremos colher a bênção. Nós queremos colher os frutos de um relacionamento grandioso com o Senhor. Queremos colher os frutos de uma vida de intimidade com o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. É a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Enquanto você ora mais um pouquinho aí, não interrompa a sua conexão com Deus. Só não posso encerrar essa noite sem perguntar se há alguém essa noite que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que ainda não fez essa aliança com Deus, que ainda não disse para Ele: Senhor, vem fazer parte da minha vida, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. E ouvindo essa palavra de Miqueias hoje, você percebeu que você precisa ter um relacionamento com Deus. Você precisa voltar-se inteiramente para o Senhor. Há alguém que ainda não entregou, ou talvez tenha entregue, mas por circunstâncias, por problemas, acabou se desviando e se esqueceu de Deus. Não, pastor, eu não me desviei, eu só me esfriei, não interessa o nome. A pergunta é: se o Senhor Jesus te chamar hoje, você vai com Ele ou não vai? Se você está em dúvida, se o seu coração está aflito com essa questão, eu quero orar com você. Eu quero orar para que a partir de hoje você possa ter a certeza de que o Senhor é o seu Deus. Para que você possa ter a convicção de que a sua vida está nas mãos do Senhor. Há alguém nessa noite que gostaria de fazer isso? Eu quero orar por você. Se houver, venha rapidamente aqui à frente para nós orarmos juntos. Eu quero te ajudar em oração nesta hora. Amém. Glória a Deus. Há mais alguém? Venha rápido para nós orarmos. Não perca tempo. É o seu momento, é a sua hora de entregar-se totalmente, de dizer: Senhor, és tudo o que eu preciso. És tudo que eu necessito. O Senhor é o meu Deus. Se não há mais ninguém, nós vamos orar nessa hora. Nós vamos clamar ao Senhor e vamos declarar: Senhor, vem sobre a minha vida. Apaga todos os meus pecados e começa uma história nova. Que eu não quero ser encontrado em falha, mas eu quero ser encontrado em perfeição na Tua presença. Vamos orar juntos? Estenda a sua mão aqui para o altar e vamos orar. Diga assim comigo, repita comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Apaga os meus pecados. Escreve o meu nome no teu livro. E se em algum momento o meu relacionamento com o Senhor se esfriou ou estava apagado, acende a chama do meu coração, porque eu quero que o amor pelo Senhor reine no meu coração. Hoje
e até me encontrar com o Senhor no céu. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Amém, queridos. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós não podemos perder a oportunidade. Nós não podemos ficar inertes àquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos nos entregar a Ele e dizer: Senhor, eu pertenço a Ti. Amém? Você pode sentar um momento. Deixa eu só rapidamente reforçar alguns avisos para você, para que você não perca nenhuma das programações da sua igreja e nem fique por fora do que está acontecendo. Próximo domingo, 9 da manhã e às 18 horas, nós temos o nosso culto de Santa Ceia e o culto de consagração de dízimos e ofertas. Então não perca a oportunidade, vamos cear juntos, vamos estar juntos, venha para a casa do Senhor, escolha o horário, 9 ou às 18, e venha para celebrarmos ao Senhor Jesus, tá? Então não se esqueça, próximo domingo, culto de Santa Ceia. Na terça-feira, às 19h30, nós teremos o nosso culto de oração e campanhas. Eu quero dizer para você que todas as terças nós temos orado pelos pedidos de oração que são colocados aqui. Pastor, é caixa mágica? Não. Mas é que quando você coloca o seu pedido aqui, escreve, você está dizendo para o Senhor: Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer. E todas as terças nós oramos. E a sua fé, mas a minha fé, mas a fé do outro irmão, faz com que o milagre aconteça na sua vida. Então, se você tem um pedido de oração, coloque aqui. Mas venha na oração, terça-feira, orar junto conosco. E claro, quando o milagre acontecer, você nos avisa e fala: pastor, na próxima terça eu quero contar o que Deus fez na minha vida, e nós vamos abrir a oportunidade para que você testemunhe o que Deus fez na sua vida, terça às 19h30. Sexta, também às 19h30, com eles e com elas. Ministração específica aí para os casais, né? Então, pastor, pode só a mulher ou só o marido? Pode. Mas o ideal é que venha o casal. Mas se um não pode, algum problema, alguma dificuldade, ou não quer, mas o outro quer, venha. Venha e leve a bênção para a sua casa, leve a bênção para a sua família. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Você quer dar um aviso? Não? Amém. Nós vamos orar então, encerrando o nosso culto, só lembrando, aniversariantes. Quem aniversariou essa semana? Ninguém. Nós temos muitos aniversariantes, né? O povo está escondendo mesmo. Ninguém quer. Medo do povo querer festa, né? Amém. Então nós não temos aniversariantes hoje, Paulinho. Poxa. Então nós vamos orar, encerrando o nosso culto, declarando a bênção de Deus sobre a sua vida. Lembrando que esse é o último culto de agosto. Vamos iniciar setembro vitorioso. Em nome de Jesus, setembro será um mês extraordinário na sua vida. Você crê? Vamos orar então, em nome do Senhor Jesus. Vem cá, Paulinho. Tá bom, papai. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, ó Deus, pedir a Tua bênção e a Tua graça sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Oramos, ó Pai, clamando pela Tua unção nestes últimos dias de agosto, início do mês de setembro. Que seja um mês de bênção, que seja um mês de vitória, que seja um mês onde a Tua mão esteja sobre as nossas vidas. Livra-nos, ó Pai, de todo mal intencionado, de toda armadilha do inimigo, e nos dá vitória em tudo que nós fizermos, ó Pai. Guarda os Teus filhos no retorno para os seus lares. Livra, Senhor, nesta semana e dá uma noite de bênção e vitória. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra,
não só agora, mas para sempre. E aqueles que esperam o Senhor, digam comigo: amém, Jesus, amém. Deus te abençoe, te dê uma semana vitoriosa, em nome de Jesus.